Fala pessoal, boa tarde. Estou aqui novamente para mais uma aula, né? Hoje com a doutora Tainara Inácia, especialista aí em Direito de Família e Sucessões. Vai trazer um pouco da experiência dela para a gente conversar um pouco sobre inventário extrajudicial. Um tema bastante relevante aí nas transações imobiliárias, que volta e meia ou outra o advogado vai ter que se deparar para mexer com esse tipo de regularização. É inevitável você passar por uma regularização de imóveis e não ter que se deparar com um caso de regularização por inventário. Então, nada melhor do que eu trazer aqui uma pessoa que atua na prática com esses procedimentos para que vocês suguem dela o máximo que vocês conseguirem e aprendam, de fato, aí a regularização de imóveis por inventário extrajudicial. Vou pedir à doutora Tainara, acho que ela já está online aqui, para mandar a solicitação para mim, para a gente entrar ao vivo. Lembrando que essa aula aqui é uma aula diferente, né? Geralmente nas nossas aulas aqui é toda terça e quinta-feira. Resolvi chamar ela para fazer uma aula no sábado, para que vocês possam ter contato aí com a inventário também. Um tema interessantíssimo aí. Acho que ela já mandou aqui a solicitação. Vamos lá. Se ela entra aqui. Chegou aí, doutora? Vamos ver se vai dar certo. Aí entrou. Olá, doutora Tainara, tudo bem? Boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Do jóia. Primeiramente, muito obrigado aí por ter aceito o convite, para que a gente possa realmente conversar um pouquinho sobre inventário extrajudicial, né, um tema bastante relevante aí na regularização de imóveis. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, para o pessoal te conhecer aí, quem você é, o que você faz. Tudo bem. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, né, de compartilhar um pouquinho dessa experiência que é de suma importância, né? Querendo ou não, são pequenos detalhes que fazem diferença, ainda mais quando a gente toca no extrajudicial, a gente quer o quê? Celeridade. Então, tudo que a gente consegue captar no início facilita a gente no processo. Mas, enfim, sou Tainara, advogada, especialista em direito de família e sucessões, atuo nessa área, tenho a prática e tudo mais, além de outros também, os campeões judiciais, educação compulsória, mas também voltada mais para o inventário. Perfeito. E é um campo que eu adoro, né? Eu vou andando aí, caminhando, de forma muito tranquila, porque, além da experiência, mas é um assunto que eu gosto bastante. Não, perfeito. Isso assim, pessoal, é muito interessante que vocês gostem da área, né? Porque nada pior do que você atuar num procedimento que você não gosta. Isso se torna maçante, né? Então acaba que aquele dinheiro ali vai ser mais suado do que ele já de fato é. Porque os procedimentos, vocês vão ver aqui que não é fácil, não é nada fácil. Você tem que dedicar mesmo para estudar, para poder de fato prestar um serviço de qualidade para o seu cliente. E nada melhor do que você unir o seu gosto com aquilo que é rentável. E esses conteúdos que eu trago aqui para vocês, tanto o uso capião, a adjudicação, o inventário, são os tipos de regularização que mais oferecem vantagens financeiras ao advogado. Então, se você se dedica, se você aprofunda o seu conhecimento naquele assunto, é fato inequívoco que você vai ter vantagens financeiras aí no seu escritório, ou até mesmo implementar o serviço de regularização, caso você, advogado, ainda não preste esse serviço no seu escritório. Então, obrigado aí, doutora, pela introdução aí, né, apresentando quem você é. Pessoal, essa aula aqui é uma aula prática, tá? Eu trouxe a doutora Tainara porque ela mexe muito mais do que eu sobre inventários aí, nada melhor que trazer uma pessoa que tem essa competência a mais, então, por favor, suguem dela, tanto aqui ao vivo, quem estiver ao vivo, ou o pessoal no gravado, mandem as perguntas aqui, eu posso até dar um jeito depois de pedir ela para responder para a gente aí. E nós separamos essa aula em 4 grandes tópicos, tá? Para você que estiver estudando aí de fato, com caderno, para poder se orientar aí. Nós iremos falar, já no início, né, para que você veja se essa aula vai fazer sentido para você, de análise documental, tópico 1, tópico 2, possibilidade de venda direta, tópico 3, judicial ou extrajudicial, tópico 4, valores. Então é por esse caminho que a gente vai trilhar aí, que eu pretendo realmente, eu e a Tainara, compartilhar esses conhecimentos com você, tá bom? Tainara, então, comece então aí para a gente, falando aí sobre a análise documental, o que você acha que é melhor aí no início, o que o advogado, quando vai prestar esse serviço, ele tem que fazer primeiramente, o que você pensa sobre isso aí? Pois então, isso aí são vários detalhes que são importantes ser ditos, né? Por mais que tenha já na resolução 35 do CNJ todos os documentos necessários, tudo que tem que ser, tem aquela questão de prazo, quando é devido, quando não é, por quê? Isso aí vai influenciar também na hora de você cobrar
os emolumentos no cartório, né? Então, são documentos que, hora ou outra, têm que ser atualizados, e isso tem um custo, né? Então, lá no provimento e no Código de Normas, uma coisa que quero deixar bem claro aqui, que quem quer atuar nessa parte de extrajudicial, muitas pessoas não se voltam para o Código de Normas do seu estado. Então, assim, antes de mais nada, antes de você analisar toda a documentação do seu cliente, tenha conhecimento do Código de Normas do estado de vocês. Por quê? É lá onde vai ter os detalhes específicos que cada estado cobre, cada cartório do estado cobre, exige, né? E então, não adianta fugir disso. Então, você tem que conciliar a legislação, a resolução e o Código de Normas. Então, pelo Código de Normas daqui, a gente tem que apresentar a certidão de óbito da autor da herança, que essa é emitida no RCPN, né? A documentação tem que estar completa. Então, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, se for casado, né? E, além disso, o que acontece, assim, constantemente, que eu vejo na prática, o equívoco é o estado civil na época do falecimento. Então, isso a gente pode focar, porque, assim, inventário, a gente tem que lidar com datas. Tudo é data, tudo você tem que ir por conta do princípio da Sarzinho. E também do princípio da continuidade, lá no campo registral. Então, assim, Perfeito. tudo que acontece no momento da morte é que é válido. Então, se a pessoa morreu em 2010, a gente tem que saber o estado civil do herdeiro em 2010. Né? Eu não sei se você já viu muito erro quanto a isso, as pessoas pensarem, apresentarem só o estado atual dela, não. Isso está no Código de Normas pacificado, que tem que ter. Não, perfeito. Realmente não é aquela. Muitas pessoas acham que é a documentação no momento da apresentação desses documentos, né? E pelo princípio da Saizina, a gente precisa respeitar a ordem sucessória, de fato. Né? Se houverem sucessões de falecimentos ali, ou até mesmo se for um inventário cumulativo, se você for fazer, você tem que analisar, de fato, a data do óbito de cada um dos falecidos no momento ali e o estado civil de cada um deles, para Isso. respeitar a transferência no momento que ela ocorreu. Porque, de fato, é bom destacar isso aqui, porque a documentação em cartório ou na justiça, dependendo de onde você for tramitar esse inventário, ela simplesmente formaliza um direito que já existe. Aquela situação é como se fosse na uso campeão. Na uso campeão você simplesmente declara aquilo que já existe. No Isso. inventário é basicamente a mesma coisa. O direito do herdeiro ele já existe. Você vai só transformar ele num instrumento público, através de uma escritura, ou de um mandado judicial, para que cumpra a sua finalidade e consiga levar esse título ao folho real para poder transferir os bens e tudo mais. Mas é muito importante essa parte aí. E assim, doutora, na sua visão, assim, o advogado que está começando agora, ele vai pegar o seu primeiro inventário. Claro que antes de começar ele tem que estudar, tem que fazer um curso, uma mentoria com algum advogado especialista, algo do tipo, mas se você fosse elencar, assim, pelo menos o primeiro documento que ele tem que analisar para identificar qual é a viabilidade daquele inventário, qual que seria esse documento que você falaria? Ah, sem sombra de dúvida, certidão de matrícula. A certidão de matrícula é onde está tudo que está na matrícula, né? Se há algum problema, ela está na matrícula. E tem vezes que não há, o falecido não consta na matrícula. Por quê? Às vezes ele fez um negócio, tem uma escritura pública, e não levou a registro. Tudo que fizer, todo negócio que for feito, tem que levar registro. Então, isso aí já aconteceu comigo, da pessoa falar assim, eu tenho esse imóvel, tenho a escritura aqui. Então, a gente tem que saber se está ou não está na matrícula do imóvel. Além disso, a gente tem que saber para ter uma continuidade dos atos. Então, às vezes, a pessoa aparece lá, ela adquiriu o imóvel solteira. E aí, isso aí também vai você fazer uma correlação entre o regime de bens, né? Então, a gente tem que analisar todo esse aspecto, se estava solteira ou não, e aí depois, futuramente, a gente tem que averbar isso na matrícula do imóvel, se ela casar. Então, assim, a matrícula é o fundamental. Qual que é o problema da matrícula? Valor. Então, assim, a gente sabe que tem, a certidão de matrícula tem um prazo de validade, né? Então, ela tem 30 dias de validade. E é um custo alto, né? Às vezes, uma matrícula custa R$100, 120, 110, enfim, a gente pode hoje emitir, hoje está muito mais prático emitir pelo SAEC, né? Então, facilitou essa parte, mas não alterou a questão da validade da certidão. Então, assim, o que eu recomendo, e às vezes até uma dica muito importante, é aquela, não sei se vocês, é importante também saber dessa nova plataforma que é o SAEC, né, que é toda essa forma eletrônica de fazer
procedimentos em cartório. Então, a visualização de matrícula, você utiliza, não sei, em outros estados? Eu já utilizei, em outro estado, Já. Goiás não. Goiás não. Infelizmente, a gente tem 27, né, federações aqui, mas é só 4 que não tem. Um deles é Goiás. Um deles é Goiás. Eu olhei isso hoje, eu fiquei estarrecida, porque é uma coisa tão necessária, tão útil para a gente, que às vezes a gente não consegue juntar tudo em 30 dias para a gente lavrar a escritura. Total. E acaba pecando, tendo que fazer uma nova certidão. Então, uma dica boa para todos aí, essa ir no site do SAEC, que é registradores.onr.org.br, e lá na visualização de matrícula. Amapá, Goiás, Maranhão e Alagoas não estão habilitados. Então, a gente não consegue essa ferramenta. Mas olha tanto que é diferente. Ao invés de você pagar um valor alto, de 70 a 100 reais, eu vi aqui, fiz uma busca em Minas Gerais, 8 e pouco, quase 9 reais. Né? É claro que ela não equivale a uma certidão de transferência. Então, ela não pode transferir propriedade, a gente não pode juntar ela lá na lavratura. Mas, assim, para a gente ter um conhecimento do que está no folho real, do que está ali na matrícula, é muito bom. E assim, fica até uma crítica aqui, eu já usei desse instituto, é muito interessante, porque você faz o cliente gastar o mínimo possível, né, para poder você entender se aquilo seria de fato possível um uso campeão, possível um inventário, você conhece ali, basicamente, para quem sabe analisar na matrícula, é claro, que tem um pouco de experiência com isso, já analisou uma matrícula, inclusive, consegue identificar se aquela pessoa é proprietária ou não, se dá para fazer um uso campeão, quem que é o dono da matrícula e tudo mais. Fica até uma crítica, porque a certidão que você for emitir, ela vai ser a mesma. E o preço é muito maior. Qual que é a diferença de você pegar uma simples visualização ou uma certidão valendo, digamos assim, para você utilizar e transferir propriedade? Mas, enfim, o objetivo aqui não é realmente traçar uma crítica forte ao ANR ou até o pessoal do SAEC, mas, enfim, se vocês têm à disposição essa ferramenta, e ela é mais rentável, né, ela é mais econômica, no caso, para que você consiga analisar aí a certidão de matrícula sem onerar muito seu cliente, é uma boa você fazer. Porque daí, ao invés de você já solicitar a certidão mais cara, você pega essa certidão, essa visualizador de certidão, né, consegue identificar, instrui a documentação necessária, quando faltar ali menos de 30 dias para você dar a entrada naquele procedimento, aí sim você tem que pegar essa certidão valendo, né, como eles falam lá, e instruir no seu procedimento. Isso. Né? É uma economia aí. Então, assim, a matrícula é de suma importância. E ali, a partir dali que você vai direcionar o seu cliente. O que ele tem que fazer antes, né? Porque, às vezes, como eu falei, está faltando registrar. O artigo 695 da 6.015 é claro. A gente tem que atender ao princípio da continuidade. Então, mesmo se não tiver registrado, tem o título, conte isso na escritura, no inventário, um tópico lá, né, que será registrado a escritura de compra e venda tal, para ter essa continuidade, porque quando chegar no registro de imóveis, a gente vai registrar a compra e venda e depois, em seguida, fazer a partilha. Claro. Então, agora imagine você, advogado, que está aí com um cliente pronto para prestar o serviço de inventário, e você não toma esses cuidados que a doutora Tainara está fazendo, e simplesmente fecha o inventário sem olhar a certidão de matrícula. Olha o risco que você vai estar correndo. Porque imagine se o seu cliente não é dono, se a pessoa que faleceu, ela não é proprietária da matrícula. Beleza que o seu cliente talvez possa ser um possível herdeiro, mas aí, você vai conseguir transferir esse imóvel para o seu cliente? Talvez nem seja caso de inventário. Então talvez você tenha que providenciar outro tipo de regularização. Então, assim, foco máximo aqui, é claro que a gente não vai passar aqui, não vai dar tempo da gente passar em todas as documentações necessárias para o inventário, mas o principal documento que você tem que providenciar no início, já fica a dica aí da especialista em direito de sucessões, solicite a certidão de matrícula. Ou pelo menos esse visualizador, para você se inteirar ali do que se trata aquele imóvel. Justamente. E fora isso, tem os documentos pessoais, né? Então, como eu falei lá no começo aqui, a gente tem que se atentar ao estado civil da pessoa à época do falecimento. Então, a gente tem que também solicitar as certidões da RCPN. Eu dou a dica de que solicite isso quando tiver quase no momento de lavrar a escritura, porque ela também tem prazo. E aí, esse prazo vai depender do estado de cada um. Então, aqui no estado de Goiás, essas certidões de nascimento, certidões de casamento, tem validade de 90 dias, né?
E nos estados, eu sei, Tocantins tem 180, então, assim, é variável, mas ela tem prazo. Então, tudo que corre com prazo, a gente tenta deixar para emitir na época, na véspera de lavratura. Então, tem que atentar a isso também. Se aquele era solteiro e futuramente ele casou, a gente tem que saber qual que é o momento, né? Se na época ele estava casado ou não. Isso aí também é de suma importância. Maravilha. Inclusive, eu não sabia que lá no Tocantins era 180. Pois Interessante. cada estado vai É um ter um. prazo longo aí, né? Isso, e está no Código de Normas. Então, por isso, assim, primeira coisa, estudem, leem, vai lá no É, tópico de inventário, fazem essa olha, análise. doutora, você acredita que alguns dos meus alunos já me falaram que não sabiam da existência de código de normas nos estados? E todos têm, né? E é muito Todos específico, muito têm, peculiar. regulam todos os serviços dos cartórios. Então, pessoal, mais um recado aqui para vocês gravarem mesmo e realmente irem atrás desse código de normas e estudarem. Porque você atuar na regularização de imóveis sem conhecer o código de normas, vai ficar muito difícil a sua vida aí. Tá? Sim, Peguem sim. código de normas, estudem. É claro que nem todos os códigos de normas eles estejam tão completos como de alguns estados. Goiás é um deles, que tem um código bem interessante aí. São Paulo também. Mas mesmo que você more no estado que o código de normas não seja lá essas coisas, pelo menos conheça o que a corregedoria diz a respeito daquilo. Porque se caso der algum problema no cartório ou eles não quiserem registrar algum documento que você levou, provavelmente ou eles vão fundamentar no Código de Normas ou na legislação federal. E na legislação federal é obrigatório você saber. Já o Código de Normas nem todo mundo sabe, né? Sim. Já tem vários Doutora, colegas que reclamaram também comigo, porque às vezes ele está em um estado, agora está atuando em outro, e aí chega no cartório lá, é barrado. Tem é uma nota diferente, devolutiva né? com exigência. E aí fica revoltado, mas aqui não é assim, mas a gente tem que respeitar, tem que saber, porque É, senão é tempo. Até resolver a questão, né? Por que já não chega tudo pronto? E aí que a gente está exato. querendo correr com o tempo, né? O extrajudicial é Justo. para correr com o tempo. Não, Então, com evita isso. certeza. Doutora, de análise documental, tem mais uma questão aqui que a gente precisa pontuar ou a gente pode avançar? A questão que eu acho que é interessante hoje em dia, que é a homologação de juiz em caso de testamento. Também várias pessoas já vi escrituras que tinha testamento e a pessoa simplesmente constou lá sem ir lá no juiz fazer a abertura de testamento e levar o tabelião essa certificação de que foi aberto, né? Uhum, Então, aqui no estado de Goiás também está bem pacificado no Código de Normas que é possível fazer, né, essa escritura no extrajudicial com testamento, desde que conste essa abertura, essa homologação do juiz em relação como que foi partilhado lá, né? Porque é a partir daí que a gente entendi. vai elaborar a escritura. Não vai impedir o inventário extrajudicial, é isso que você está dizendo, né? Também não vai, mas tem que ter essa abertura no juiz competente. Entendi. Certo. Em questões ou também, havendo inexistência, né, de testamento e emitir a certidão na SEMSEC. Que isso aí você pode fazer a qualquer momento. O cliente pediu, solicitou, você paga uma taxa de 80 e poucos reais e solicita isso já de imediato, porque ela é válida. Ela não tem prazo de... Outra situação, inclusive ontem eu estava pesquisando sobre alguns atos lavrados na SEMSEC e a consulta é pública, né? Interessante. Você É, consegue consultar ali atos notariais lavrados, inclusive sai até o nome do advogado. Eu até fiquei sim. pensando, falei, pô, mas será que isso aí não feriria a LGPD? Eu não sei, né? Porque sai o nome completo mesmo, inclusive o nome de OAB. Acho que do Enfim. advogado não, né? A gente tem que ver quem que é a pessoa, né? O Mas titular. o acesso era público, o acesso era público. Sai inclusive o nome Todo. de todos os herdeiros, o Ah, advogado, sim. o número da OAB, sabe? Eu fiquei meio assim, como a gente está aí, né, nesse processo de transição da LGPD, se adequando, tudo, eu falei, pô, mas embora seja público, tem algumas situações que precisam ser respeitadas aí, né? Mas enfim. É uma forma também, tá, pessoal, de vocês consultarem atos lavrados de inventário aí na SENSEC. É isso mesmo, né, doutor? Não tô falando bobeira, não, né? Se eu Sim, estiver segue. falando isso, você Não, me não, fala. tá correto. Tem que perguntar para o especialista aqui. Uma hora a gente dá um Não, mas aqui a gente é uma deslize. conversa, bate-papo. Cada um tem uma experiência de um pouquinho, vai agregando É aí. isso aí. E aí vocês conseguem consultar atos notariais lavrados. Às vezes o seu cliente tem dúvida se ele lavrou uma escritura ou não. Ele talvez não saiba te falar. Você consegue pesquisar pelo nome do advogado Sim, ou até mesmo pelo sim. nome de alguns dos herdeiros.
E aí vai lá constar o inventário que foi feito, o cartório que foi feito, você consegue puxar essas informações aí. Para dar uma resposta mais rápida para o seu cliente. Às vezes, ele começou com o advogado não terminou e ele não sabe se o inventário foi feito. Daí você precisa saber o que aconteceu. Se não foi feito, ele vai constar lá que não tem nada. Daí você consegue prestar o serviço normalmente. É um meio muito utilizado também o uso capião. Isso, as pessoas às vezes estão querendo provar que a pessoa faleceu e tal, o petatapai, né? Faz essa pesquisinha lá no Sensec que vale como prova também. Só abrindo esse parênteses aí, porque é uma ferramenta que é pouco utilizada para outras coisas, a não ser a emissão da certidão de inexistência ou existente de testamento, né? E é engraçado porque, assim, geralmente eu dou aula aqui, né, o pessoal está acostumado, sobre regularização de imóveis. A gente, normalmente, nesses últimos meses, a gente está conversando aí sobre o uso capião e a adjudicação, né? Só que os tipos de regularização, eles acabam se complementando. A gente observa que muda uma vírgula no caso do cliente, você consegue encaixar ele em outro tipo de regularização. No inventário, por exemplo. Por exemplo, só um parêntese aqui. Pessoal, é possível fazer inventário de posse? É possível, só que não é viável. Como que você vai pagar imposto de algo que não é propriedade? Então, nesses casos específicos, a orientação que eu faço aos meus clientes é que a gente instrua um processo de uso capião, por exemplo, que não há propriedade a ser requerida. Existe uma posse ali, essa posse pode ser, inclusive, cedida. Tá? Então, você, advogado, que vai atuar na regularização, você precisa entender que o seu estudo ele não tem que ser concentrado apenas em um instituto. Você precisa fazer um estudo hermenêutico mesmo, um estudo no qual você entenda o que é posse, entenda o que é propriedade e saiba quais são as possibilidades de você transferir a propriedade ou a posse, se for o interesse do seu cliente. Por isso que é importante saber esse estudo de forma bem clara. E os detalhes, né? Todo o segredo está nos detalhes desses procedimentos. Tá nos detalhes. E é o que pega, né? É os detalhes que faz a diferença para você decidir. Até porque são os detalhes que vão determinar o valor, né? Quanto você vai gastar naquilo tudo. Então, muito e a gente importante. Vai falar de valores, para quem quiser saber sobre valores, fica até o final, que a gente vai conversar de valores. Eu não estou aqui para apoiar 100% e nem para rejeitar o procedimento extrajudicial. A gente tem que conhecer, você precisa explicar para o seu cliente, para ele decidir qual é a melhor saída aí para ele, tá? Doutora, análise documental tá ok? Tá ok. Alguém demanda? O pessoal que está online aí, se tiver alguma dúvida, podem mandar. Caso não tenha o pessoal aqui do online com dúvida, podem mandar aqui nos comentários, tanto no YouTube ou no Instagram, que eu mesmo respondo e passo também as perguntas específicas à doutora Tainara e ela traz a resposta e eu trago para vocês. Ok? Pessoal, é claro que eu sempre confundo, quando eu vou falar do Instituto eu acabo confundindo, a gente fala de todos. O inventário, ele é uma forma de transferência seguindo ali o que determina a legislação na linha sucessória. Isso aí todo mundo conhece, isso aí o pessoal já estudou. Ocorre, porém, que existem algumas transmissões que elas podem ocorrer não burlando e não pulando a linha sucessória, mas facilitando a transferência para um possível comprador, que é onde a gente deságua aqui no tópico 2 dessa aula de hoje, que é a possibilidade de venda direta. O que eu estou querendo dizer aqui? Suponha uma situação que o seu cliente traga para você um imóvel do qual ele queira fazer o inventário. Faleceu ali o cônjuge da pessoa e tem 2 herdeiros. Um caso simples aí, fácil de resolver, que tem um bem só, a pessoa faleceu, o cônjuge dela faleceu e tem 2 herdeiros. Ocorre, porém, que aparece uma pessoa interessada na venda e compra. Ela tem interesse em adquirir aquele imóvel ali, só que tem um inventário pendente a ser feito. Então, o que dá para fazer? O que eu já vi muitos advogados fazerem? Não, peraí, primeiro a gente tem que fazer o inventário, na hora que o inventário acabar, a gente vai lá e faz uma venda e compra. Só que existe um instituto que se chama cessão de direitos hereditários, que pode ser amplamente usado aí por todos para transferir esse imóvel diretamente ao comprador. A gente não está falando aqui de burla de tributos, a Tainara vai explicar melhor sobre isso, mas a gente não está falando aqui de driblar os tributos. É simplesmente uma facilitação, economia de tempo e até mesmo de dinheiro, porque você vai deixar de lavrar um ato notarial, né? Doutora, como é que é esse caso aí de venda direta? Como que a gente pode fazer isso? Então, essa é a justificação que a gente fala, né, também aqui, que é quando o herdeiro quer vender para uma terceira pessoa, ou também entre eles, né, às vezes quer pegar sua cota à parte, transferir para outro herdeiro de forma onerosa. Então, isso a gente não precisa necessariamente fazer o quê? A partilha para depois fazer
a cessão, ou então a venda, no caso, né? Porque a cessão, ela acompanha o inventário, ela tem que estar sempre vinculada ao inventário. Então, a gente não precisa pular essas cadeias, não precisa ser outro título, a gente pode fazer um título só. Então, nesse caso aí, o que não pode acontecer é a tal da burla do imposto. Então, se porventura for uma cessão de direitos hereditários onerosa, então a gente tem que recolher o ITBI, e isso não exclui do recolhimento do ITCD, porque são fatos geradores diferentes, distintos. Um em relação ao falecimento e outro à venda do imóvel, né? Então, tem essa questão. O que isso vai acarretar? Economia. Ah, mas tem nada, mas tem o recolhimento do imposto. Mas aí lá no registro, isso aí vai facilitar muito a vida, né? Então, tem essa possibilidade de evitar também a lavratura. Com certeza. Porque, pessoal, se vocês não fizerem dessa forma, seu cliente vai ter que gastar com a lavratura do inventário, pagamento do ITCD, vai registrar o inventário no nome dos herdeiros, vai estar todo mundo bonitinho ali na matrícula, beleza, terminou o inventário? Ok. Agora vocês têm que lavrar uma escritura pública de venda e compra, recolher o ITBI, para depois transferir aquele imóvel para esse possível comprador, né? E num ato notarial só, você já recolheria todas as assinaturas de todo mundo. Você Sim. evitaria a lavratura de um ato notarial complementar, né? Que seria uma escritura de venda e compra em outro momento. Então, se o seu cliente está com pressa, se o seu cliente quer vender o imóvel, vamos supor que o cara chega porque normalmente ele não sabe que tem que ser feito isso. O cliente vai chegar e falar assim, doutor, preciso vender meu imóvel. Achei um comprador. Aí você vai pesquisar a matrícula do imóvel, está no nome do falecido. O que você vai fazer? Você vai fazer uma sessão de direitos hereditários. É claro que a gente está trabalhando aqui na hipótese de todo mundo estar de acordo. Se os herdeiros estiverem de acordo e a pessoa queira vender e tudo mais, aí beleza. Aqui a gente estaria bem tranquilo quanto a isso. Se eventualmente houver um litígio ali, essa forma que eu estou falando aqui para vocês não vai rolar, não vai dar certo. Não cabe nem Mas no dessa extra, forma né? você... Como é que é? Se houver algum litígio, algum conflito, não cabe no extra, né? O extra é para algo consensual. Com certeza. Então, vocês ganhariam muito tempo fazendo dessa forma. Eu já vi vários advogados fazendo isso, doutor, e advogados experientes, inclusive. Fizeram inventário, entraram direto ali no inventário, não se preocuparam com outra questão, queriam dar entrada logo, só que esqueceram aí de analisar se haveria um interessado na compra desse imóvel, né? E se esbarraram com essa situação aí. Então, doutora, é o que a gente pode dizer aqui sobre essa possibilidade de venda, não há burla aos tributos, né? Os tributos serão recolhidos da mesma forma. Da mesma forma. E aí, se é oneroso, é ITBI, né? E se for gratuito, que também há caso, ele tem que recolher o excedente. Também é vinculado a isso. Só que esse gratuito aí causa muita polêmica nos cartórios. Causa. Porque fala que é uma doação indireta, né? Então, isso. E aí teria que haver 2 recolhimentos de TCD. Um para o inventário e outro para doação. Então, nesse ponto, pessoal, por isso que vale a pena vocês se debruçarem e estudarem sobre isso. E quando vocês forem se debater com o tabelião ou o registrador, vocês terão fundamentos para justificar o que vocês querem. Se de fato é uma doação, porque pode haver, é possível a pessoa querer doar aquele bem ali, e é claro que a gente sabe que em doações haverá o recolhimento do ITCD. Se for uma transmissão onerosa, de fato você vai ter que recolher o ITBI, não tem jeito, né? E ratificando que são os dois, o ITCD em relação ao falecimento e o ITBI no caso da cessão, né? E um detalhe muito grande que eu vejo em várias escrituras é falarem que a meeira cedeu. Então, abre o tópico, vamos fazer isso corretinho. A meira, ela vendeu, né? Porque ela já tinha o bem. Não tem como ela ceder, não tem como ela ceder, né? Já é dela, né? Então, ela vai vender a parte dela e os herdeiros vão ceder os direitos dele. Não é bom colocar isso porque demonstra que você tem conhecimento, né? Você tem um entendimento mais direcionado para essa área. E lembrando que o recolhimento dos impostos aí, assim, Tainara, é bom a gente ser bem detalhista mesmo com alguns pontos aqui, porque eu vejo que algumas pessoas que me assistem, eles realmente não têm conhecimento, e não porque... É porque realmente não atuam na área. Atuam em outros procedimentos, mexem com algo trabalhista que não tem nada a ver com imposto, né? Quando se depara com essas situações, realmente tudo é novo. Então, assim, pessoal, o recolhimento do TBI, ele é direcionado ao município. Então, aí você procura a fazenda do município aí para poder recolher esse imposto. Já o ITCD, ele é do Estado. Então, você precisa encontrar o órgão fazendário responsável por esse recolhimento. Cada estado tem seu procedimento, né? Então, não dá para a gente padronizar até um único site que você entra. Não é assim.
Cada estado você precisa analisar como recolher esse imposto, ligar na Secretaria da Fazenda, ligar na Prefeitura, para se orientar como que você procede ali o recolhimento desse imposto. Até mesmo, que é o importante, porque a questão da isenção e da imunidade. Muitas pessoas, às vezes, têm o direito, né? Então, se você souber o que está ali no Código Estadual ou Municipal, tributário, você vai saber onde você se encaixa. Então, às vezes, a pessoa tem a isenção e nem declara isso. Isso tem que ser mencionado lá na Cefaz e tal. Então, vem qual que é se encaixa tudo, porque a isenção, ela não é declaratória. Você mesmo falar que tem esse direito. Você tem que ir no órgão específico para eles declararem, você traz essa declaração para o tabelionato. Perfeito. Então, Inclusive aqui em Goiás, é 20 mil, né, por quinhão, 20 mil. 20 mil reais. Aí eu fico pensando, será que teria algum bem a ser inventariado por quinhão? É difícil, né? É difícil, mas tem. Tem. Às vezes a pessoa Você já teve algum caso assim? contraditória. Não, de isenção, não. Eu nunca tive também. Nunca tive. Mas pode ter. Às vezes é um bem tão, de valor tão pequeno, né? Que aí E no recai judiciário, por exemplo, isso não seria declarado de ofício, né? Teria que manifestar, né? manifestar. A fazenda teria que manifestar Mas aí também. como é, assim, eu sei que, em se tratando do administrativo, do extrajudicial, claro que o advogado tem que se atentar a isso e, inclusive, provocar a Genfa, né, no caso do Estado de Goiás, para que ela declare isso. Judicialmente, como que seria feito? A gente intimaria a fazenda para ela apresentar Não, isso? no caso aí, porque o recolhimento, às vezes, ele é posterior à partilha, né? Muitas das vezes, Uhum, dependendo do rol dele, da forma que você vai ter, né, o inventário, ela pode ser depois. Então, você recolhe, e aí faz toda a declaração na Agenfa, junto ao processo, e aí a Fazenda vai avaliar, vai analisar se está correto, entendi, coerente ou não. Então, é só uma validação da Fazenda. entendi. Aí depois eles juntariam no processo Junto ao essa processo. informação. Uhum, Entendi. Não, isso perfeito. mesmo. Pessoal, então, dando seguimento aqui nossos tópicos, né, que a gente separou 4 tópicos aí para poder conversar com vocês sobre o inventário, vamos entrar agora no judicial ou extrajudicial, que é as duas possibilidades aí que vocês têm para estar regularizando esse imóvel do cliente no inventário, né? Então, sim, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é para você definir o seguinte: não é o advogado que escolhe qual procedimento seguir, né? O advogado ele vai apresentar as possibilidades, pelo menos é o que eu ensino aos meus alunos e é o que eu concordo, inclusive. Porque eu já vi muitos advogados determinarem para os clientes, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Geralmente, quando eu vou para uma reunião de apresentação de propostas de honorários com o cliente, eu sempre explico, falo, olha, aqui a gente tem 2 caminhos. Você tem um caminho com a rua mais longa, só que você talvez vai gastar menos dinheiro. E aqui eu falo essa linguagem, de fato, o que eu uso com meus clientes. E a gente tem que adequar a linguagem ali para o cliente realmente entender o que você está querendo dizer. Você não vai falar ali que é um procedimento judicial no qual a gente vai requerer a gratuidade da justiça. Não é por aí. Ele não vai saber o que é isso. Eu falo que existe um caminho com a rua mais longa que talvez a gente consiga pagar uma passagem mais barata ali. Ou tem um caminho mais curto que a gente consegue pagar uma passagem um pouquinho mais cara e a gente vai ter o destino, a gente vai chegar no destino mais rapidamente. É mais ou menos essa linguagem que eu uso. Então, e é claro que você precisa explicar os requisitos de cada procedimento para o seu cliente. Às vezes ele tem uma treta lá na família e ele não te conta. Você precisa investigar ali se realmente há isso. Porque se você entra, por exemplo, com o inventário extrajudicial e no momento de reunir a documentação, o fulano de tal não vai apresentar os documentos, não. Aí você fala, putz, como assim não vai apresentar? Aí você vai investigar, a pessoa não quer fazer o inventário, ela não concorda com a partilha daquele veículo, Eu né? sempre converso com os herdeiros, que já teve esse caso comigo, que fez uma partilha e estava só 2 herdeiros, e aí ele tinha decidido que todo mundo ia renunciar em prol da viúva. Tá, mas todo mundo está concordando? Está concordando. E aí eu investigo, né? Porque acaba que advogado a gente tem que ir atrás um pouquinho além do Com que certeza. o usuário fala, porque para a gente não ser pego de surpresa. Então, aí uma das herdeiras revidou, não quis fazer renúncia porque ela não conhecia o instituto. Então, assim, na minha prática, eu converso com cada herdeiro e explico o que está acontecendo, explico também de forma mais didática, mais voltada à legislação, para entender que a gente está fazendo de forma correta, né?
Então, assim, tem essa questão de entender o seu cliente, o perfil do seu cliente, para saber. Na É, questão de judicial e extrajudicial, é basicamente isso. Porque, assim, o judicial, querendo ou não, é uma coisa mais demorada, né? Eu não sei nos outros estados, mas alguns estados que eu atuo é bem demorado. Coisa simples de fazer, às vezes é só um parecer simples, é bem demorado. Então, assim, a gente tem que ver qual que é o perfil do cliente. Porque, na maioria das vezes, a pessoa, ela vai pelo judiciário justamente para querer a gratuidade. Porque a gratuidade, hoje, ela é extensível aos cartórios. Então, no artigo 98 do CPC, isso é bem claro, falando que se a pessoa tiver a gratuidade, isso vai se estender aos emolumentos. Então, na hora de registrar o bem, ela tem essa gratuidade aí, ela não paga pelo ato, né? Então, é uma uhum, vantagem, porque isso aí realmente é uma economia muito grande, dependendo do valor do imóvel. é, E aí tem que saber se realmente convém ou não, mas deixar muito bem claro. Eu faço até dois tipos de procurações quando vou atuar, né? Porque, assim, se porventura ela quiser, porque isso também tá, se você estiver no judiciário, a gente pode passar por extra, né? Se porventura quiser modular e mudar essa forma do judicial para o extrajudicial, já faz isso já no início, né? Eu já pego a sem dúvida, documentação necessária e evito prolongar ou fazer uma reunião, mais uma reunião, que não tinha claro, necessidade agora, né? Porque hoje o com tempo é certeza, precioso. Então, com certeza. se a gente É, evitar. pessoal, e assim, é importantíssimo você conversar com o seu cliente, né? Inclusive reuniões de apresentação de proposta. É claro que hoje, com o avanço tecnológico, a gente acaba ficando cada vez mais refém de reuniões ou aulas como essa aqui, né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, uma aula ao vivo desse jeito, acho que nem seria possível. Hoje a gente já tem essa possibilidade, né? Acaba que o contato humano ele acaba se distanciando. Ocorre, porém, que nesses casos específicos, é bom você dar importância para conversar com o seu cliente presencialmente, para você sentir a emoção dele quando ele vai conversar sobre aquele assunto, né? Porque são situações tão delicadas e que podem afetar o seu trabalho que você precisa identificar. Você precisa Sim, saber se cumpre os requisitos do inventário extrajudicial. Você precisa saber se tem alguém ali incapaz. Você precisa saber se há briga na família, né? São situações objetivas que, se eventualmente não forem da maneira como que você estava imaginando, pode ser um inventário judicial, né? Então é isso. preciso, Tem que a ser. recomendação que eu faço é essa: vá para presencialmente para reunião com o cliente, né? Que seja na casa dele. Eu já fui várias vezes em fechamento de contrato com o cliente, que eu vejo que tem alguma senhorinha ali, uma pessoa mais idosa, que precisa de uma atenção maior, eu sempre vou na casa da pessoa. Ah, eu marco a pessoa no escritório, a pessoa fala, nossa, eu não tenho possibilidade, eu não consigo ir, eu me ofereço aí. É Inclusive, longe. fica uma dica aí para vocês. Vocês não têm que esperar o cliente vir até você, vá até ele. Ofereça o serviço, né? Mostre que você está preocupado, mostre que você quer resolver para ele. E o Esclareça, fato né, de que é ir na casa do importante. cliente, claro, porque daí você vai realmente sentar com ele numa cadeira, explicar para ele como que funciona de forma calma, sem aquela dinâmica do dia a dia, né? Inclusive, os horários que eu visito o cliente normalmente é à noite, 7 horas, 8 horas, não tem problema. A advocacia é isso, a profissão que você escolheu tem que lutar até esse horário. Então, são situações que você precisa se preocupar, porque quanto mais distanciamento você tiver do cliente, principalmente nesse momento inicial, podem ter situações que ficarão omissas, e isso vai afetar diretamente o seu trabalho. E, querendo ou não, é uma área muito sentimental, né? Ela mexe muito com a emoção da pessoa. Vários clientes, realmente é difícil lidar no início com o papel da pessoa, né? Com a ausência. E lidar com os bens também é uma coisa que vai mexendo, vai cutucar, né? Dependendo do tempo, às vezes a pessoa demora tomar a decisão de fazer ou não. Então, tem que ter essa cautela, assim, de realmente ter uma atenção maior nesse primeiro momento, para entender, para explicar e ser uma coisa pacífica, né? Então, toda vez que tem algum litígio, a explicação, o entendimento do procedimento é importante aí, porque eles sentem segurança no seu trabalho. E aí, sentindo segurança, eles geralmente partem para o lado mais consensual, com menos litígio, né? Então, várias vezes já teve dois inventários que eram litigiosos, e por conversar
e com eles, e depois explicar para cada um, né, de forma separada, porque às vezes numa reunião fica meio, eles não querem se manifestar, não querem falar, porque aí vai expor a opinião própria dela, do que acha, né, da partilha. Então, depois de toda essa conversa, foi importante porque eu converti para o extrajudicial. E aí o extra é mais rápido, né? Então, é só Olha pegar que bacana. de documento, é a parte mais Não, do lado perfeito. documental, quando a gente tem essa conversa aí. Olha aí, pessoal, um caso prático aí que a doutora atuou, que ela converteu um inventário que era litigioso no extrajudicial, para resolver de forma mais rápida, sem dar problema. Porque, veja, o inventário, doutora, é claro que tem situações específicas, mas se for seguir a legislação, tanto no judiciário quanto no extra, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Então, é falta de informação das pessoas. As pessoas estão sedentas de informação. E elas querem alguém que explique isso para elas. É claro que, dependendo da situação, eu já me deparei com um caso que a pessoa não estava me aceitando como advogado, um dos herdeiros. E aí queria outro advogado, para ter a opinião dele. Tá tudo bem. Só que o importante é vocês conversarem antes, não já entrar com a petição direta e deixar o processo acabar. Não. Porque, veja, você também tem uma responsabilidade com aquilo. Né? Lá no final, a pessoa vai falar, nossa, aquele advogado foi cauteloso, aquela pessoa fez ali e deu certo no final. Se você tocar o processo e não se preocupar, ele vai te ver como desleixo, né? Uma situação, doutora, também que aconteceu comigo, você falando aí que converteu um inventário extra, um judicial no extra, eu participei de um inventário uma vez que um dos herdeiros, ele não queria assinar. Fez tudo lá, passou documentação e tudo e tal, e aí a gente chamando a pessoa para poder assinar, chamando ela para ir no cartório. O que aconteceu? Olha o que eu tive que fazer para finalizar esse inventário. Eu que fui buscar o herdeiro na casa dele, levar no cartório para que ele assinasse, porque ele não queria assinar. Olha para você ver o que a gente tem que passar às vezes para que você finalize aquele inventário. Se eu fosse responsável, eu simplesmente não iria. É problema dele. Não vai afetar nada na minha vida, mas veja, é uma situação simples. Você busca o cara, ele estava querendo conversar. Ele queria, no meio do caminho eu convenci ele a assinar, explicando o que aconteceria e tal. Olha a diferença. Eu fui na casa dele e falei, peraí, por que você não quer assinar? Ah, mas porque não sei o quê, meu pai é aquilo outro, aquela mulher e tal. E eu fui abaixando os ânimos dele. Falei, não, vamos lá, é rapidinho, o pessoal do cartório está esperando, vai acontecer isso, depois da escritura a gente só vai registrar e vai estar tudo no seu nome. E por fim, ele acabou concordando. Hoje o extrajudicial também tem a praticidade, essa questão de deslocamento, né, de fazer tudo pelo notariado, né, é uma ferramenta muito bacana agora com o provimento 100, então revolucionou essa parte. A pandemia veio para acelerar aquilo que possivelmente só viria daqui a 10 anos, né, então eu também já fiz pelo notariado, e é muito bacana, porque onde você estiver, tem que respeitar a competência, óbvio que está lá no artigo, né, desse provimento, mas é muito prático. Tem clientes meus que estavam nos Estados Unidos, e aí só habilitou aqui e já fechou. Outros herdeiros que moram em cidades distintas. Então, é só habilitar e já assina, faz uma videoconferência e assina. Então, assim, facilitou muito. Hoje em dia não é desculpa nem quando o cliente está na mesma cidade e nem onde está em outro estado, né, ou outro país até. Não, maravilha. E assim, pessoal, para quem não está entendendo o que a doutora está falando, tarefinha de casa. A gente não vai nem explicar o que é notariado aqui. Pesquise o que é notariado. Entre no site do e-notariado, que vocês vão ver que isso vai revolucionar a forma de vocês praticarem atos notariais, tá? Não tem como a gente explicar aqui, até porque é uma aula mais curta e tal, mas pesquisem sobre notariado. Isso vai mudar muito a sua forma de atuar junto aos cartórios. E a habilitação, a assinatura é uma coisa tão fácil de fazer. Todo mundo pensa que é um serviço que tem que se pagar por ele. Não. É só ir lá no cartório. É de graça, né? É de graça. Eles instruem corretamente e fazem. Então, é bom para qualquer ato que você for praticar em relação ao extrajudicial, ter essa habilitação, essa assinatura lá. É muito simples, é só ir no cartório. Não, maravilha. E aí, pessoal, pesquisem mesmo sobre o que é notariado e sobre SAEC, para quem nunca teve contato aí com essas duas plataformas. Lá dentro, inclusive, pessoal, na verdade, lá dentro do site é um verdadeiro curso, porque lá conta exatamente o que é cada coisa, o que você precisa fazer, é muito intuitivo, sabe? Até mesmo quem não é da área de registros públicos, não conhece os cartórios, consegue entender tudo que está acontecendo ali. Então, essas duas ferramentas, pesquisem mesmo, e-notariado e SAEC, para vocês atuarem de forma mais prática aí na regularização de imóveis.
É bem prático. É registradores.onr.org.br. Aí, Ali ó, tem a doutora tudo. foi Onde mais... estiver, Aí, ó, mulher é sempre mais técnica, né? Eu falei só pesquisa SAEC no Google, ela já passou o site completo. Então tá aí, já vocês entrem aí. Pessoal, mais alguma coisa, doutora, sobre o judicial e extrajudicial? Tá ok? É isso, né? é isso. Assim, o básico é, hoje é um bate-papo muito É por abrangente, né? cima. É mais para A gente não está falando aqui de procedimentos, passo um, passo dois, é só para vocês conhecerem as possibilidades, né? passo a E passo, assim, logicamente, muito mais específico. aqui eu não estou para defender o extrajudicial e nem para afastar o judicial. Eu acredito que eles precisem estar no momento que for oportuno. Só para finalizar esse tópico aqui, eu comecei falando que não é você, advogado, que decide qual procedimento a ser feito. Você tem que apresentar para o seu cliente e ele que decide. É claro que é da sua responsabilidade explicar para ele as consequências e as vantagens de cada um dos procedimentos. E você só vai conseguir fazer isso se você conhecê-los. Então, primeiro você tem que saber do que se trata, saber as vantagens, as desvantagens, para que você consiga traduzir isso e apresentar para o seu cliente de forma muito mais lúdica, de forma muito mais tranquila, porque lembre-se, seu cliente não é advogado. Seu cliente não sabe linguagem jurídica. Ele tem que ter ali uma noção de como resolver aquele problema. E, historicamente, as pessoas estão acostumadas a resolver tudo com o juiz. Né? Você fala que vai levar no cartório, a pessoa fala, como assim cartório? Mas inventário é com o juiz, é o juiz que decide. Só que você precisa explicar para ele que a legislação permite, que tem a mesma validade, né? Que vai para o cartório do mesmo jeito, vai registrar na matrícula do mesmo jeito. Então, estude o procedimento, aprenda o procedimento e apresente isso de forma muito mais clara para o seu cliente e deixe ele decidir. Né? Porque Sabe uma senão coisa? você... Não, só completando. Se você decidir para o seu cliente e der alguma coisa errada, ele vai te cobrar no final. Vai cobrar. Vai cobrar porque tem os honorários, né? Então, se ele está pagando um valor e você, é o seu trabalho ali, né? A sua dedicação e toda a sua expertise, obviamente que ele não vai querer que nada dê errado, né? Por mais que a gente fale que possa ter. Porque no judicial, a gente nunca sabe, né? A gente lança o direito, mas o juiz que determina e, enfim. Isso. Agora, no extra, é mais prático por conta disso, né? Já está tudo declarado, já tem a documentação completa. A gente apresenta, só fazer a lavratura e registrar. Uma coisa que eu ia falar agora, que essa conversa com um cliente é muito importante, eu dou uma atenção muito maior quando é caso de renúncia. Porque, assim, a gente não conhece o autor da herança. A gente está conhecendo ali só os herdeiros. Então, e renúncia é uma coisa que você renunciou, acabou. É irretratável. Então, imagina, você renunciar em prol da viúva e, de repente, surge um herdeiro. Então, assim, é uma coisa que eu tento destrinchar muito bem, conhecer muito bem, para não ser surpreendido futuramente, porque é uma coisa muito chata, né? Imagina. Doutora, me ocorreu um caso específico sobre isso. Um cliente me procurou para fazer inventário, eram 5 herdeiros, e um deles estava com a dívida de R$ 1 milhão. E aí ele falou assim, olha, eu não posso ter bens no meu nome. Já abriu o jogo para mim, na reunião mesmo para conhecer o caso, ele abriu o jogo para mim e falou assim, olha, eu tenho uma dívida de 1 milhão, o banco está atrás aí de bens meu e eu não posso receber essa casa no meu nome. E aí? Aí ele falou, olha, eu expliquei para ele, existe a renúncia. Você pode renunciar, só que eu expliquei para ele, olha, tem as consequências. Até seus filhos não vão ter acesso a esse patrimônio. Aí ele, como assim meus filhos? Eu falei, olha, você está renunciando e esse patrimônio que eventualmente você receberia, seus filhos não vão pegar. Eles, como assim não vai pegar? Eu expliquei para ele lá de forma mais tranquila, sem entrar muito na legislação, mas a consequência é muito séria. É como se aquele herdeiro não existisse. Justamente. E na linha sucessória, os filhos dele também deixam de existir. Então eles não herdariam. Ele achava que só não tocaria para ele. E aí, quando ele morresse, os filhos deles iam herdar. Eu falei, negativo, não é assim que funciona. Ele quer pegar o bônus, mas o ônus ele não quer. Essa questão é muito peculiar, já é bem debatida na jurisprudência e tal, que surge várias interpretações, mas também tem a questão da fraude contra credores, né? Então, se possivelmente o credor conseguir provar que, de fato, ele está fraudando aquele pagamento de dívida, aquela satisfação da dívida, então, pode ter essa desconsideração da renúncia, né? Então, isso Deixa aí eu te perguntar, uma dúvida pessoal mesmo, eu quero saber isso, é claro que posso ajudar aqui quem queira também ter essa dúvida.
Nesse caso meu, acabou que o inventário não foi para frente e eu não prestei o serviço para eles lá, tá? Outro advogado entrou na jogada e eu não prestei o serviço. Mas se eventualmente a gente tocasse para frente, qual que seria a sua orientação de forma mais segura para que eu não tivesse problema? Bastaria uma escritura declarando ali sobre aquela situação, porque eu sei que quando o renunciante ele nem comparece, né? Ele nem aparece na escritura, não é isso? Não, às vezes, que tem escritura de renúncia, né? Que aí pode juntar na escritura de inventário, ou pode declarar no próprio inventário, né? Num tópico específico, e a pessoa Aham, assina no inventário. Então, entendi. para lavrar, ela tem que comparecer se for lá. Mas você acha que valeria a pena colher uma declaração autônoma ou bastaria a escritura? Tô querendo Declaração. isentar de responsabilidades depois, porque senão o cara depois vai vir falando, mas você renunciou, você não me Ah, explicou. claro. Aquela famosa frase, o que abunda não prejudica, né? Então, assim, se você tiver É, alguma forma de saber que está visando o seu cliente e está ciente daquilo, do que pode acontecer melhor, futuramente, né? é melhor, porque ele não vai ter ação Eu nenhuma pensei contra você. nisso. Quando eu estava nesse caso, eu ia fazer isso. Se a gente tocasse para frente e ele quisesse fazer o inventário comigo e ele fosse um renunciante, eu ia colher uma declaração dele, afirmando ali que ele conhece o procedimento, ia colocar o artigo e explicar mesmo que os filhos dele não teriam acesso, etc, etc, e pôr ele para assinar, porque se eventualmente ele me responsabilizasse de alguma coisa, ele não teria como falar que Assim, não tomou conhecimento. reconhece firme e está tudo certo. Entra como É. a Então fica a fábrica. dica aí, quem for atuar no procedimento de inventário e for extrajudicial e tiver um caso de renúncia, não basta só a escritura não, a doutora já falou, pega uma declaração autônoma, coloca o cara para assinar, que é sério o negócio, que depois Porque pode... nesse caso, o seu caso é porque tinha uma dívida, né? Às vezes Tinha. não tem dívida, então às vezes não peca tanto. Mas nesse caso aí, como é algo, pode ser que futuramente o credor possa entrar no judiciário alegando isso, né? Uma fraude, então é uma forma de Uhum. se resguardar, assim, Então, perfeito. tá. Maravilha, pessoal. Então vamos avançar aqui para o nosso último tópico, para a gente encerrar essa aula de hoje, que passou muito mais aí dos 30 que a gente imaginou, Tainara. É sempre assim, a Muito. gente conversa, mas é bom porque acaba que eu, pelo menos, aprendo muito quando eu estou ensinando, e as ideias surgem, né? Para vocês verem aqui, a nossa aula não tinha um script, não tem um script. A gente elaborou 4 tópicos aqui, e abrimos a conversa, e os assuntos vêm, as ideias vêm, casos práticos que a gente lembra vai vindo, e a gente vai Sim. conversando sobre isso, né? O E último olha que tópico, então, dessa... e se fossem Pode falar. destrinchar mesmo, é muito tempo, né? Porque são muitos É tempo tópicos. demais. Os treinamentos é item por item, análise de certidão, é o estudo da certidão, é tudo. É É muita muito, aqui coisa, né? é muita coisa, é muito detalhezinho. É uma Total. área que você tem que estar atento a todos os detalhes, porque tudo gera uma consequência, né? Os E tudo efeitos são de importa, né? tudo importa. É. Às vezes é bom Pessoal, pecar um então avançando pouquinho, aqui para... pode falar. às vezes é bom pecar um pouquinho no excesso ali, às vezes o cliente acha chato, mas tudo isso, doutora, toda essa documentação e tal, mas lá na frente ele vai ver, porque é só no início, né? Se a gente pegar tudo no início, destrinchar tudo no início, aí aí fica com a gente. O próximo passo é só com o advogado e o cliente só pega o quê? A certidão já com o registro da É, partilha, né? não, maravilha. É importantíssimo isso aí, ter esse cuidado, né? Porque se você... aqui, mesmo no extrajudicial, ainda demora um tempo na análise documental, né? Para você saber se está faltando alguma coisa, se precisa apresentar mais alguma coisa ou não. Isso fora as exigências que o cartório eventualmente possa apresentar, né? Se tem alguma Não, e coisa irregular ali, se tiver vários herdeiros, então, e se tiver outros falecidos, né? Porque numa escritura a gente pode fazer um inventário conjuntivo. E aí, nesse inventário conjuntivo, às vezes o pai e a mãe, o pai faleceu primeiro, e aí os herdeiros esperaram para fazer quando a mãe futuramente falecer, então agora vamos fazer dos dois. Pode, mas a gente tem que né? saber toda a documentação. E às vezes pegar essa documentação antiga, às vezes a diferença é muito grande, para saber o estado da pessoa, o estado civil, Uhum. a situação que ela se encontrava. Então, assim, é dificultoso nesse aí. Então, demora um pouquinho pegar todos esses documentos. Mas depois é tranquilo, né? Porque aí a gente já consolida isso na escritura e segue Não, normalmente. maravilha. Doutora, tem diferença em inventário conjuntivo e cumulativo? Mesma coisa, Mesma coisa, né? mesma coisa. É só para E o pessoal lembrando, entender aqui. lembrando que é bom nesse tema validar que tem que recolher ITCD para cada falecimento. Às vezes eles pensam que tem que recolher só de um, não.
Tem que recolher do primeiro e do segundo falecido, ou terceiro, quando estiverem lá, mas a cota parte de cada um tem que ser recolhida. Fato gerador é o falecimento O de cada falecimento. pessoa, né? Então Isso. não dá para recolher um só para quando falecem 3 ou 4 pessoas. É um para Não, cada, né? é um para cada. Perfeito. Maravilha. Pessoal, tópico 4, então, sobre valores, que, assim, tem um pouco, afeta um pouco na área judicial e extrajudicial, né? Doutora, você tem mais casos de uso campeão, ou de inventário, eu sempre falo uso campeão, estou com uso campeão na cabeça. É inventário judicial ou extrajudicial? Qual que é a sua linha de atuação aí? Inventário extrajudicial. Inventário, Perfeito, todos são maravilha. extra, E raramente. a maioria desses casos que esses clientes procuram, por que que é extrajudicial? Porque eles não se importam em pagar os emolumentos ou porque eles querem uma solução mais rápida? Tem algum motivo assim que você elencaria? O que que é? Eu falo que tem dois momentos na reunião. No primeiro momento, a gente explica, né, o estudo e tal, e eles querem o quê? Rapidez, celeridade. E aí, falando de celeridade, eu vendo que está tudo ok na documentação, não tem conflito, não tem litígio, não tem nada, passo para a parte do emolumento. Eu deixo muito claro, tem um custo. E geralmente eu tento organizar de uma forma que dá para eles compreenderem o que está sendo gasto, que foge dos honorários, porque eles tendem a misturar, né, os honorários com os gastos dos emolumentos, e são coisas Uhum, distintas. Então, assim, eu tento validar muito bem com eles o que vai gastar de cada um, para eles terem noção. E aí, quando é muito alto, eles falam, não, vamos fazer judicial. Mas aí, às vezes, não convém, porque, assim, no judicial, não é o estado da pessoa. Isso aqui é muito válido de recordar, de validar. Porque não é se a pessoa ela não tem condições, não, é o patrimônio do falecido. Então, digamos que a pessoa, ela realmente não tem condição nenhuma ali, ela vive numa situação de precariedade, mas aí o autor da herança deixa um patrimônio enorme, né? Então, o juiz vai bater nisso. Não, então vende uma casa, vende alguma uhum, coisa e dá certo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de verificar a questão da gratuidade. Porque aí a gente, nessas questões de valores e tal, que a gente vai saber direcionar mais ou menos. E o cliente bate nisso. Então, são dois momentos. Né? O meu, uhum. depois que eu ter passado todos os valores, mesmo assim, falando da demora, eles quiseram resolver logo e fizeram extrajudicial. Bom, maravilha. Então, realmente, o que eles procuram é celeridade, eles querem resolver rápido, né? Rapidez, rapidez. Rapidez. Eu tive um caso só de uma cliente que me procurou, eu falei as custas dos cartórios, falei os honorários, falei tudo. Ela falou assim, nossa, doutor, mas é muito caro o ITCD. Geralmente o cliente sempre reclama do ITCD, que é o maior valor, né? Sim. E E tem prazo. aí, é, e tem multa e tudo, né? E aí eu Uhum. falei para ela o seguinte, falei, olha, na justiça, eu cheguei para ela bem claro, assim, falei o nome dela, né? Falei, fulana, você tá com pressa? Você quer resolver isso aqui rápido? Ele, não, doutor, eu sei que tem que resolver, mas eu não tenho pressa não, eu vou morar aqui o resto da minha vida mesmo. O que que eu orientei ela? Eu falei, então vamos para a justiça, né? Vamos tentar a gratuidade. Você não tem dinheiro aí, não está conseguindo pagar, vai fazer, se isso vai afetar a sua vida mesmo, vamos resolver no judiciário. Tava todo mundo de acordo, mas ela não tinha o dinheiro realmente para pagar, sabe? Eu estou falando aqui das custas judiciais, né? O ITCD tem que ser pago de qualquer jeito, exceto os casos de isenção. E Isso. aí, a gente está em tratativas ainda, vamos ver se vai resolver. Então, assim, você, advogado, ter essa expertise de identificar o que o seu cliente quer e o que ele precisa. Às vezes ele quer resolver rápido, ele quer resolver em um mês, só que ele não tem os requisitos para isso e não tem condições de pagar esse inventário. Você vai perder o cliente? Se você Não. afastar esse cliente, alguém vai prestar serviço. Você tem que ter ali um jogo de cintura para identificar como que você presta serviço para ele, mesmo que não seja extrajudicial, né? E assim, doutora, no caso do inventário extrajudicial, quais seriam os custos, assim, sem falar valores, mas vamos traçar aqui para o pessoal, o que eles têm que recolher, o que tem que fazer para que isso aconteça? Qual que é o O primeiro que primeiro seria? O primeiro seria, aqui, né, no estado de Goiás, a certidão de matrícula, então vai variar o valor. A Uhum, questão da SENSEC, ela já é um preço de tabela, né, então um preço fixo. As certidões, dependendo da quantidade de herdeiros, vai gastar um tantinho aí nas certidões de nascimento ou de casamento, né, e aí, ou certidão de óbito, às vezes a pessoa é viúva, né, tem que
tem que comprovar. Uhum. Além disso, tem a lavratura, né, que tem o valor que também é a parte que mais gasta também, a lavratura e registro, né? Então, a gente vai levando essas coisinhas pequenas e tal, e o cliente vai meio que assustando, mas a gente tem que ser Vai claro, não assustando. adianta, né? E É. aí, tem a questão do ITCD. O ITCD é de suma importância, porque ele é um ato que antecede a lavratura. Então, primeiro você tem que recolher, para depois lavrar. Ao contrário, se fosse uma compra e venda, que geralmente a gente lavra, e só no registro que recolhe o ITBI, né? No Uhum. inventário, não. No inventário, a gente tem que recolher antes. Até mesmo para saber o valor venal que o É. cartório saber o valor venal do imóvel, né? Geralmente, há uma diferença entre o IPTU, o valor venal construído no município, com o valor que é estabelecido pelo Estado. Uhum. Então, nesse caso, tem o recolhimento. Aí teve uma vez que chegou um cliente em mim, e é uma dúvida que ninguém, eu acho que nunca tinha me feito, e eu nunca nesses cursos o pessoal falou, Tainara, tá bom, recolhi, paguei o imposto. Agora eu tenho prazo para lavrar a escritura? Não tem. Realmente, Nada não te tem. obriga, né? Nada te obriga a lavrar agora, né? Não, porque eu estou sem dinheiro e tal, paguei agora, agora esse imposto, posso esperar? Eu falei, olha, pode, mas espere convicto de que tudo aumenta. Então, tudo que você pagou anteriormente, você vai ter que pagar novamente com um valor maior, porque o emolumento é uma coisa que há reajuste todo ano. Então, daqui do estado de Goiás, constantemente tem reajuste. Então, se uma pessoa lá de trás, e isso influencia muito na hora de registrar, se ela poderia registrar lá há 6 anos atrás, ela já vai, e foi registrar agora, ela já teve um acréscimo aí de quase 50% a mais, né? Então, assim, eu falo, pode ser que você não queira, mas sabe que a gente tem que pegar toda a documentação novamente, expedir novamente, agora com um novo valor, que pode ser bem maior, às vezes pode ter uma diferença de 2, 3 mil reais aí ou mais. Então, tem Claro, que deixar isso claro. muito claro, o que pode acontecer. Não, Mas, assim, maravilha. tem esse valor, além do ITCD, tem a lavratura, e aí tem o registro. O registro também é um valor que todo mundo assusta, né? Mas é o que Uhum. vai dar validade perante terceiros. Então, se você não registrar, Claro. fica ali É, móvel sem ter essa eu publicidade. vejo, eu vejo muitos advogados criticando os cartórios, inclusive os valores que são cobrados. Pessoal, a crítica é válida, eu também não concordo com o valor, só que assim, a crítica por si só não vai mudar nada. Tem que ser feito, né? O que que você vai ter que fazer? Você tem que aprender a situação, apresentar para o seu cliente, se ele quiser, você tem que fazer. Então, assim, mudanças de emolumentos é só do ponto de vista legislativo. Críticas a órgãos, críticas aos cartórios, nada vai mudar o valor que eles cobram. Então, o valor é esse, tem que ser pago. Claro que levantamento de questionamentos sobre a natureza desse valor, se realmente é válido ou não, se é legal ou não. Legal a gente sabe que é porque está na lei, mas do ponto de Sabe? vista moral, é interessante esse questionamento. Só que assim, para a prática, para o dia a dia, isso nada vai afetar seu cliente, porque ele vai ter que pagar. Até você terminar essa discussão, que vai demorar aí uns 10 anos, o cliente já teve o imóvel regularizado, então tá tudo certo. E E o olha, eu questionamento ainda. também, pode falar. Vou falar. Não, eu vou levantar uma questão aqui meio polêmica, mas pode concluir aí. Não pode concluir, eu estava pegando aqui a bateria. Tá. Uma situação que eu conversei com meu irmão é sobre a questão do ITCD, né? Porque atualmente nós sabemos aí da possibilidade desse parcelamento do ITCD. É muito Sim, claro isso, já está possível, você pode requerer o parcelamento, só que a consequência do parcelamento é que você só vai conseguir registrar o imóvel se aquele parcelamento for quitado, né? Somente depois da quitação. É isso mesmo, né, doutora? sim, Se eu isso. estiver falando bobeira, você me fala Não, aí. é isso E mesmo. aí, a gente conversando, meu irmão é advogado também, e ele foi me levando a um ponto que eu não tinha prestado atenção. Ele falou assim, ele me chama de Lucão, né? Ele falou, Lucão, qual que é a natureza jurídica do ITCD? Eu falei, beleza, é um tributo, é o Estado. Ele falou, pois é, qual que é a consequência de uma pessoa física que não paga um tributo? Eu falei, execução fiscal. Ele falou, pois é, por que que o Estado impede que as pessoas tenham acesso ao registro daquele título por um débito tributário? Por que que o Estado não deixa a pessoa registrar e se eventualmente ele não pagar aquele tributo, ele faz uma execução fiscal? Eu falei, claro, é óbvio que seria assim. Só que jurisprudencialmente falando,
isso não está sendo aceito, né? Que seria muito fácil de se resolver, porque o acesso à regularização do imóvel por inventário não poderia ter essa barreira por conta de um débito tributário, que seria facilmente executado aí na CDA, a certidão da CDA não, CDA é a certidão de dívida ativa, né? Que poderia também ir para a dívida ativa, mas poder fazer uma execução mesmo, para tentar recuperar aquele crédito. Só que o Estado faz o quê? Ele impede que as pessoas registrem aquele título. Né? A gente levantou esse questionamento, claro que aqui a gente não tem solução para isso, mas é só para vocês observarem que há uma barreira entrada aí. Dá para parcelar? Dá, mas na prática, a pessoa só vai conseguir ter acesso ao registro se terminar de pagar. Até porque o cartório ele tem a função de fiscalizar esse tributo, né? Então entra também nessa ajuda mútua aí do Estado com. A gente não vai, o pessoal não vai verificar a questão de quanto está sendo cobrado, mas sim se for recolhido. Então tem que verificar se houve essa quitação de fato, né? E falando de parcelamento também de TCD, hoje em dia é possível fazer o parcelamento do valor do emolumento da lavratura. Então, vários cartórios, vários tabelionatos parcelam isso tranquilamente no cartão de crédito. Já dei essa opção também, mas falei assim, tem que quitar tudo para realmente lavrar o ato, título, né, e ser registrado. Legal. Então, tem essas facilidades hoje em dia. Hoje em dia tem... Não, maravilha. Não está tão difícil quanto antigamente, tinha que ser tudo quase à vista, né? É isso. Pois é, fica essas provocações aí para vocês analisarem realmente o custo e qual procedimento seguir, né? E no judicial, pessoal, a gente tem aqui alguns valores também, né? Que precisam ser pagos para que você instrua aquele processo ali com o cliente. O primeiro deles aqui, obviamente, são as custas judiciais, né? Se o seu cliente não for beneficiário da gratuidade da justiça. Claro, se o seu cliente preencher os requisitos, você vai pedir isso para o juiz, que vai facilitar muito a vida do seu cliente. Inclusive, ele vai ter o registro aí gratuito, né? Após a finalização do processo. E também, se eventualmente não for deferida essa gratuidade, o seu cliente vai ter que pagar o registro. Então, acaba que no judicial ele vai ter os custos das custas judiciais, do ITCD e do registro, tá? Claro que a gente pode tirar aí o registro, e as custas, caso tenha essa gratuidade da justiça, que é uma incógnita, né? Você nunca sabe se o juiz vai deferir ou não, dependendo da documentação que você apresentar. E ao final também é importante falar que, além do registro, a gente emite também uma certidão de matrícula para constar que o ato realmente foi praticado e de fato, agora, o herdeiro tem a propriedade daquele imóvel, né? Que tem um custo também, né? Custo também. Então, você detalhar item por item para eles não ser pegos de surpresa, né, do que está sendo pago naquele momento. Isso. E, pessoal, assim, uma dica prática mesmo que já aconteceu comigo. O cliente uma vez me questionou e me colocou na parede mesmo. Falou assim, olha, eu quero que você me apresente o valor exato que eu vou gastar do início ao fim para resolver isso. Eu falei assim, olha, vou ser muito sincero com você, não tem como eu te falar isso. Não tem como você passar um valor para ele, gente. Não tem como. Podem surgir situações ali específicas e ele vai ter que pagar. É uma certidão de matrícula, é um reconhecimento de firma, é a cópia de um documento, é uma assinatura digital, é alguma coisa. Então, valor exato, absolutamente exato, não tem como. Apresente ali uma média de valores. Se a gratuidade da justiça for deferida, você vai gastar X. Se a gratuidade não for deferida, você vai gastar mais ou menos isso. Agora, no cartório, se a gente for fazer em cartório, vai ter que pagar a escritura, vai ter que pagar o ITCD, vai ter que pagar os honorários, vai ter que pagar uma certidão de matrícula. Mas por que tem que pegar duas certidões? É uma de inteiro teor e uma certidão de matrícula? É a mesma coisa. Cabe a você estudar sobre o que significa cada uma dessas certidões e o porquê da exigência, tá? E explicar para o seu cliente que é uma exigência legal. Não é você, advogado, que está exigindo isso. Né? E como que você vai saber disso? Os requisitos da escritura pública de inventário. Você tem que estudar. Não tem jeito. Aqui a gente não tem tempo para poder falar exatamente sobre isso. A doutora Tainara, a gente vai promover um evento aí depois, eu vou passar mais detalhes para vocês, vai conter essas informações. Vai conter essas informações para a gente poder detalhar exatamente do início ao fim. Mas aqui nessa aula rápida, o que você precisa saber? Que você precisa de todos os documentos aí para saber como que instrui o procedimento. E um deles é as certidões dos cartórios. Tá? E você precisa discriminar isso para o seu cliente para ele entender o que ele precisa promover naquele caso ali. É justamente isso. Eu estou ligando aqui, Não é isso, doutor? acho que está acabando.
Não, tranquilo, doutora. Se quiser. A gente já está finalizando também. Tem mais algum ponto aqui que a doutora queria falar sobre as custas judiciais ou é isso? Aqui tá Então, bem claro basicamente para é mim isso. a bateria aqui. Se quiser deixar sem, tá claro. Tá tranquilo. A bateria do celular. Ah, do celular? É, qualquer coisa a gente passa pelo celular, tá tudo certo, a gente continua. Não, beleza. Mas essa questão do cliente saber o valor, já teve cliente meu que queria o orçamento mesmo. E aí eu mostrei, né? Listei item por item, para realmente ficar cada vez mais claro para ele, né? Dá um susto? Dá, mas olha, é esse valor, estou jogando realmente limpo, e não tem como fugir, não tem como pedir desconto, não tem, o emolumento não tem desconto, né? É. A não ser os casos, mas lá de compra e venda, mas assim, inventário não vai ter desconto. E aí você apresentou o valor exato para ele? Valor estimado, né? Então, Estimado, peguei de perfeito. certidões, a quantidade de certidões, a questão do registro, essas coisinhas eu realmente validei com eles. Pessoal, então, questão de custos, isso aqui trabalha lado a lado com a decisão, né? Se vai ser judicial ou extrajudicial. Então, para você apresentar para o seu cliente uma proposta que contenha os caminhos para resolver aquele problema dele, você precisa identificar quais são os custos que ele vai ter com aquele procedimento. E só se você conhecer o processo judicial e o procedimento extrajudicial que você tem condições de fazer isso, tá? Jamais vá para uma reunião com o cliente sem apresentar para ele detalhes de pelo menos os procedimentos que ele vai ter que gastar. Porque senão você pode incorrer num problema aí dele te fazer perguntas que você não vai saber responder. Realmente é importantíssimo você ter conhecimento de todos os custos para aquele inventário, tá? Estou explicando para o pessoal aqui sobre essa importância de conhecer os procedimentos extrajudiciais e judiciais para informar os clientes quais são os custos que eles terão, né? E jamais ir para uma reunião sem de fato conhecer quais seriam os valores a serem apresentados. Porque pode ser que o cliente te pergunte uma situação específica e você não consiga responder, isso vai te colocar em maus lençóis aí. Tá? Vai passar a impressão de que você não conhece o procedimento, uma insegurança, e isso vai afetar, inclusive, a decisão do cliente fechar com você. Isso é muito sério. É muito importante você ir para uma reunião sabendo do que está falando, né? Inclusive, aproveitar esse momento aqui para avisar você, caso você queira avançar seus conhecimentos aí, aqui no YouTube, no primeiro link você vai ter acesso ao meu e-book, tá? Fique à vontade para conhecer lá, tirar dúvidas. É um material que eu escrevi aí com o máximo de carinho possível e trazendo somente a prática, para você realmente atuar nesse procedimento de forma prática do início ao fim, tá bom? Aqui no Instagram, se você quiser dar uma olhada, tá aqui no link da bio, para você conhecer esse e-book também. Fique à vontade, caso queira mandar mensagem lá, minha equipe vai estar à disposição para a gente tirar suas dúvidas aí. Beleza? Recado rápido já dado. Porque, pessoal, assim, para você avançar na regularização de imóveis, você não precisa só conhecer a legislação. É por isso que eu sempre trago aqui nas minhas aulas e também transfiro isso aos meus cursos, às mentorias e aos materiais que a gente faz aqui no Prática, são conteúdos práticos mesmo, até porque o nome da nossa empresa é Prática Extrajudicial Expert, para que você seja um advogado que não estude apenas a legislação, você estuda de fato a prática de cada procedimento. É assim que você vai avançar. Perfeito? Então, caso você queira conhecer os nossos materiais aí, fica o convite aí para que você conheça, está no link da bio, ok? Sobre custas, valores, você tem que saber de tudo para explicar para o seu cliente, não tem jeito. Você só vai conseguir ir para uma reunião eficaz se você tiver nas suas mãos, ou pelo menos de fácil consulta, todos os valores que o cliente vai gastar, para qual via ele vai querer caminhar. Então, jamais, é a recomendação que eu faço, ir para uma reunião sem saber pelo menos um norte dos valores que você vai gastar, não é mesmo? Com certeza. Até porque isso demonstra um certo despreparo, né? A falta de prática que você tem do Instituto. Então, já que você está ali lidando com isso diariamente, nada mais justo que passar mais ou menos um orçamento, assim, muito superficial ou próximo daquilo que ele vai, de fato, gastar. Claro. Até porque todo mundo tem que fazer um planejamento, né? Então, isso também interfere. Às vezes, é até uma forma de a gente pensar se vai ter que vender ou não o imóvel, como lidar com isso. Então, Não, sem dúvida.
Sem dúvida. Doutora, para valores aqui a gente tá bom? Tem mais algum ponto aqui para poder enaltecer ou é isso mesmo? Basicamente é isso, né? Focar nas certidões, que as certidões é uma coisa que, se juntar todos, é caro, né? Então, não esqueçam de inserir essas certidões no orçamento. E lembrar que tem prazo. Então, se porventura acontecer alguma coisa no decorrer ali e aquele prazo vencer, tem que solicitar novamente, porque tem que chegar no campeonato válido, documento válido, no prazo correto. Não, perfeito. É isso aí. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer aqui a Tainara, né, pelo seu tempo mesmo de estar conosco aí nesse projeto para gravar essa aula aqui. É um sábado que a gente poderia estar curtindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, a gente parou aqui mesmo para passar o nosso conhecimento, o pouco que a gente sabe, né, para que você consiga atuar aí de forma mais prática no inventário extrajudicial, que é o que a gente trouxe aqui para vocês. É claro que a gente deu uma pincelada também no judicial, porque não dá para fugir completamente, porque tá ali, se acontece uma coisinha, vai ter que desaguar no judicial. E fico mesmo aqui a gratidão mesmo do seu tempo aí para estar dedicando esse projeto aí, dando essa aula pra gente, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui, né? Um assunto que eu realmente adoro. Então, é um sábado, eu podia estar comendo uma feijoada, assim, essas coisas, né? Mas estamos aqui porque eu realmente gosto muito do assunto, é um assunto que eu falo em qualquer lugar. Eu falo legal. aqui, falo no salão, falo em restaurante, Olha então, só. meus amigos, enfim, familiares, é uma coisa que eu gosto muito, está no meu dia a dia. Então, acaba que a gente tende a... Para as advogadas aí que estão nos assistindo, quer uma consultoria gratuita, vai no salão que a Tainara vai, que aí você vai ter uma consultoria de inventário. Eu empolgo, eu já peguei, já teve clientes que me escutaram lá e fecharam, pelo menos consultoria. Ali. Porque consultoria Legal. é importante, é uma coisa a validar, porque cada vez mais frequente, as pessoas querem saber, conhecer antes de praticar o ato. Então, um trabalho também que é importante, né? Tem que ser puxado e tal. O advogado tem que se capacitar, né, para isso. Tem, muito. Até para tudo dar correto, né? Fazer tudo correto. Sem E o que mais tem é pessoas que você vai fazer o inventário, nesse caso, e chega lá no registro, está cheio de erros, cheio de coisas que não foi respeitado. Imagina o trabalho que vai dar isso de novo para fazer uma errata. Sem dúvida. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e que futuramente tem outras aulas aí para falar de uma forma mais abrangente. Não, com certeza. Vou convidar novamente. A gente vai conversar muito ainda sobre alguns assuntos de inventário. Vamos trazer, talvez... E assim, pessoal, quem está assistindo a gente aqui, tanto no YouTube e no Instagram, comente aqui embaixo o que vocês gostariam de assistir. Qual assunto dentro de inventário interessa a vocês? Que aí eu converso com a doutora Tainara, a gente marca outro encontro aí para a gente estar fazendo outra aula e a gente traz um assunto que vai verdadeiramente ajudar você no caso específico seu aí. Beleza? Regime e tal. Pode. E aí, pessoal, sigam a Tainara também aqui no Extracart. Ela tem um projeto legal aí, tá? Sigam ela lá no Extracart. E é isso, assim, recados rápidos aqui, só para a semana que vem. Terça-feira a gente continua a sexta parte da adjudicação compulsória extrajudicial, provimento 150. A gente está caminhando para o final aí, só faltam 2 encontros. E na quinta-feira a gente continua o 360 da regularização. Caso você queira vir ao vivo aí para tirar sua dúvida específica, uma consultoria gratuita, esteja conosco aí na quinta-feira às 19 horas e terça-feira às 19 horas também, tá bom? Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Agora pode curtir sua feijoada, pode curtir seu Podemos, né? Tá bom? Obrigadão mesmo aí. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, só entra em contato comigo no direct, né, que eu respondo. É isso aí, pessoal. Enche ela de perguntas lá. Vai no Extracart e perguntem ela aí. Eu vou marcar ela aqui nesse vídeo para postar. Vocês entrem lá e conversam com ela também. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado a todos aí pela presença online de vocês aí, tanto no gravado e no ao vivo, tanto no ao vivo e no gravado, né? E a gente vai se falando aí. Quem quiser comentar, comente que a gente traga as respostas depois. Até mais. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau.